Coloca no baixo. Abaixo. Vai na tela. Agora vocês estão vendo minha tela aí? Dá pra ver? Só tá com a letra S só na que você abriu. Oi? Eu não tô conseguindo ver também, não. Só o Não F. tô vendo nada, não. Só o S só. Vocês ativaram o som? É. Você escuta mais ninguém, né? Cadê o fone do vídeo? Tem aí? Agora tá? Agora sim. Fechou. Então, vamos lá. Pra gente começar aqui, tá? Então, como eu expliquei, a gente vai gravar aqui. Se outras pessoas precisarem também, elas conseguem observar o que a gente está fazendo, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer é, de forma geral, a gente vai explicar o básico do que eu nessa primeira aula e a próxima aula que vai ser no sábado, aí pode ser online ou presencial também, a gente vai focar em táticas mais aprofundadas, tá? Só passar um recado rápido para vocês, lembrando que semana que vem, segunda-feira, terça, quarta e quinta, vamos ter um camp aqui de patinação, depois desse evento que está tendo aqui, então a gente vai fazer as aulas tudo online, beleza? Só para deixar vocês já cientes já, se precisar cancelar algum atende aí, um ou dois aí, me fala, se não conseguir todos, a gente faz uma aula presencial ainda, tenta dar um jeito aí para não prejudicar tanto vocês, beleza? Então, vamos lá, vou passar aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer, entender um pouquinho, é o padrão de posicionamento. Isso para quem veio em umas aulas comigo, eu estou frisando bastante isso, tá? Para vocês começarem a criar esse padrão de movimento, a construir esse padrão de movimento e estabelecer uma mesma sequência dessa movimentação. Por que isso é importante, galera? Se você não estabelece um padrão de movimento, você vai lançar, um dia você vai lançar de um jeito, outro dia você vai lançar de outro jeito. Se você não cria esse padrão, dependendo de como está a pista, você não vai entender o que está acontecendo, porque você está errando aquela pedra. E quando você estabelece um padrão, você sabe se a pista está mais leve, se ela está mais pesada, a relação da força que você vai usar naquele dia ou não, tá? Então isso acaba sendo muito importante você criar um padrão. E aí a gente vai entrar em mais detalhes para vocês de como a gente vai tentar criar esse padrão, construir esse hábito para quem já não tem. Algumas pessoas já têm esse hábito, esse padrão, fica mais fácil aí de estar lidando com eles, tá? E é só, para quem não tem, vamos se atentar a isso. Se tiver dúvida, pergunta aí, pode perguntar à vontade que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então, a fase de preparação aqui, é nessa aqui que a gente vai dividir em alguns tópicos, tá? Porque a gente vai falar sobre lançamento de pedra, sobre linha de entrega, posição de stick, posição de cadeira, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho disso aí. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, para quem eu comentei, é a linha de entrega. Com a linha de entrega, eu vou começar a ter uma noção, porque a linha de entrega, ela está relacionada diretamente, ela reflete na posição da cadeira e na posição da pedra, né? Dependendo de algumas jogadas mais específicas que eu vou ter aí. Então, inicialmente, vamos imaginar que tem um capitão que está lá do outro lado, e ele pede com a vassoura dele em uma determinada linha de 12 pés, fora da casa ali, tá? Perto de fora da casa. Quando você vai se posicionar, você já sabe aonde que ele quer, então, para algumas pessoas, lembrando que isso aqui não é o pé da letra, algumas pessoas vão ter que posicionar a cadeira com uma abertura um pouco mais para um lado ou abrir ou fechar a cadeira um pouco para o outro lado, dependendo da posição que você joga. Então, o que eu estou falando aqui é relativo. Algumas pessoas vão precisar fazer isso, outras não. O que é importante salientar? Quem vai saber isso? Você. Durante o treinamento a gente vai tentar descobrir isso se você não conhece ainda o seu padrão de movimento. Se você precisa angular a cadeira um pouquinho, se
se você precisa angular para a direita ou para a esquerda, ou se você não precisa angular, tá? Então, a linha de entrega reflete diretamente na posição da pedra, dependendo se ela vai ficar na linha central, certo? Ou se ela vai ficar um pouco mais para um lado esquerdo ou para o lado direito da linha. Então, isso é importante a gente frisar. E também em relação à posição da sua cadeira, aonde que ela vai ficar, tá? Partindo desse princípio, já tenho a linha de entrega, já posicionei a minha pedra, eu vou posicionar a rotação que o capitão está me pedindo. Posicionei minha pedra, rotação, tá lá. Eu tenho posição de 13 horas ou tenho posição de 23 horas, 11 horas, tá? Lembrando que a rotação ela é sempre feita você jogando a rotação de volta para meio-dia. Você sai das 23 para meio-dia ou você sai das 13 horas para meio-dia, tá? Então essas são as duas rotações que a gente costuma utilizar aí. Lembrando que outras pessoas têm um stick diferente, que nem o do Glauber lá, essa rotação aqui ela não se aplica, tá? Porque a gente só faz o lançamento e a rotação ela acontece de forma, digamos que automática, tá? Outro ponto aqui que a gente vai falar também é sobre a linha de entrega. Agora você faz meio que um looping, porque você volta para a linha de entrega de novo. Por quê? A linha de entrega também é a parte de finalização do stick. Lembra que eu cobro muito isso? De quando você fizer o seu lançamento, o seu stick ele tem que apontar para a direção da onde você está indo. Ele aponta para meio-dia e você aponta lá para a vassoura do seu capitão que lançou, para dar um direcionamento melhor da pedra, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Tá tranquilo? Estou muito rápido ou não? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Fabrício, vale lembrar o que você falou da questão tanto da posição da pedra, no caso do stick do Glauber, que é a posição da pedra, ela sempre vai sair de forma a 90 graus o encaixe do stick. O próprio Perfeito. movimento de empurrar a pedra, ele já faz essa rotação da pedra que você quer. Isso, perfeito. A pedra o stick do Glauber que ele tem aí, ele é um stick diferente que ele ajuda vocês a manter a pedra a 90 graus ali. Então vamos dizer, a saia 3 horas e saia 9 horas. 3 horas e 9 horas. E aí quando você já empurra, automaticamente ali ela vai fazendo a rotação para ela vir também para meio-dia, tá? Então é uma outra forma de você não se preocupar com o movimento de punho aí, tá? Isso vai ser uma das formas que a gente vai abordar bastante aí, para a gente tentar não trabalhar com o ombro na rotação e só trabalhar com o punho e antebraço aqui, ó, fazendo a movimentação, tá? Sim. O stick, a Lina perguntou aqui do stick, é que eu mandei fazer. A gente trouxe um modelo para cá, tá? Só que ficou alguns detalhes que faltaram. Por exemplo, ele precisa tentar diminuir o diâmetro para ver se encaixa um outro negocinho ali atrás e a furação precisa ser outra. Mas aí eu vou mandar para ele de novo e ele vai tentar fazer de novo. Não, sim, mas aí é para cá. Competição internacional a gente vai usar um stick já certificado mesmo, entendeu? Para treinamento aqui, entendeu? Você entregou uma pergunta nada ou só mandou fotos? O que? Não, a gente só mandou fotos, tá? Não, mas aí a gente vai colocar aqui o dele do lado, entendeu? Ó, alguns complementos aí do lançamento, tá? Do que a gente precisa ter. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão de linhas de jogo, que eu passei isso rapidamente aqui para quem estava começando com a gente aqui, que é a questão de você saber quais são as linhas que remetem ao jogo. Então, vamos focar bastante agora nas linhas aonde você faz o lançamento, tá? Inicialmente ali, que são as duas linhas, a linha central e as duas linhas laterais, aonde essa pedra pode ser posicionada, tá? Ou ela fica na linha central, eu tenho duas linhas laterais. A pedra pode andar nesse setor sem tocar as extremidades, tá? Um outro fator que deve ser colocado aí também é essa distância, que ela pode ficar um pouco para cima, um pouco para baixo.
O importante é ela não tocar lá em cima e nem embaixo também, certo? Ela não pode tocar na hora, antes de sair do seu stick, tocar a linha de hogline e não pode estar muito perto lá da casa também, tá? Ela tem essa variação, mas pode jogar dentro da casa também, é uma opção também, tá? De afastar. Ancoragem é o segundo tópico de baixo aqui, ó. Foi até o Cláudio que deu essa sugestão aí também, de lembrar também para vocês, que é a questão, isso eu comentei numa aula, que é talvez alguma parte de vocês não conheçam essa relação de ancoragem, que é no sentido de você esperar o seu parceiro se posicionar para depois você vir fazer ancoragem. O que acontece é que a pessoa chega lá com a cadeira, já vem outra buzinando atrás já. Né? Não dá tempo da pessoa se mexer. Às vezes ela nem se ajustou completamente e você já está lá ancorando. E aí ela vai posicionar o stick dela, vai posicionar o bastão dela, e aí você está lá muito atrás dela. E ela não consegue mais se mexer. Às vezes o stick bate em você, aí você dá uma mexida para o lado. Então, é muito importante você começar a não olhar só para você e observar o que os seus parceiros de equipe fazem, para você entender qual é a posição que ele joga, como ele se arruma na cadeira, para você já conhecer. Eu falei isso foi um Glauber até que entrou agora que mandou um vídeo de uma moça que joga aqui por cima aqui, ó, que o cara fica atrás dela assim, ó, parado, ela se arruma, aí ela faz um movimento para se arrumar de novo, aí sim o cara já vem, porque ele sabe que aquela é a posição dela, de jogar realmente, porque ela se ajustou completamente já para fazer o lançamento. Aí ele vai chegar na ancoragem. Então, ficar atento nesses detalhes também, tá? Quando alguém estiver jogando, você observar, pô, o fulano se faz isso, ele se ajeita daquela forma, agora é a hora. E uma coisa também, falar às vezes a pessoa não tá te vendo. Você fala, estou te ancorando aqui já. Ou pode lançar, estou aqui. Cria um setupzinho verbal também, para essa pessoa perceber que você já está ali. E ela vai já aproveitar para sair lançando, beleza? Stick. Uma grande dificuldade aí de alguns, né? Eu tô pegando bastante nesse pé aí, tá? Então, não só em relação à linha de entrega, porque já melhorou bastante a linha de entrega de vocês, mas um outro fator de empurrar o seu movimento. Como você sai? Às vezes eu estava falando sobre isso, vamos tentar observar isso em mais aulas. Tente não sair com tanta força, e sim controlar, tirar a pedra da inércia, para depois pensar em acelerar, para a gente tentar manter um padrão de movimento mais conciso, melhor, tá? Então, isso é uma coisa que eu vou entrar... Tudo isso que eu estou falando aqui, galera, é o básico, tá? Tudo isso eu vou tentar trazer mais aprofundado em outras aulas, tá? Esse é o conceito mais básico, só para a gente começar a trabalhar os movimentos, tá? E aí depois a gente vai tentar detalhar isso com mais profundidade, tá? Esse negócio que você falou de botar força no começo, vai depender do peso da pista. Se a pista tá boa, a gente até tenta fazer com menos força, vai ver que a pista. Tá pesado. Então, mas você tem que entender, e quando a pista está mais leve também, você tem que aprender a controlar essa força. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu só jogo em pista pesada. Quando eu pego uma leve, eu sofro para achar, tá? É que é raro, né? Uhum. Não tem força nenhuma. A gente vai falar um pouco das diferenças de dupla mista para duplas mistas para quartetos. Tem algumas diferenças aí, né? A primeira coisa delas é o quarteto e duplas, né? 4 pessoas e jogam 2 pessoas. Nas 2 possibilidades, você tem que ter duplas mistas. Aí, nos quartetos é indiferente se são 3 homens e uma mulher ou se são 3 mulheres e um homem. Mas o importante é ter sempre essa diversidade de gêneros. Sempre ter os 2 gêneros envolvidos durante o jogo, tá? Então, quando você vai pensar em montar uma equipe, isso, está precisando, tente pelo menos ter um gênero. O que a gente recomenda é que sejam duplas. Por quê? Se, porventura, alguém não consegue ir, alguém falta nesse evento, você ainda consegue jogar
Por quê? Você tem um homem ou uma mulher na equipe, tá? E isso possibilita você conseguir jogar. Se você só leva 3 mulheres e um homem, e esse homem ele é cortado por algum motivo, alguma razão, aí sim vocês não podem jogar mais, certo? Porque só tem mulheres na equipe. Então por isso às vezes é importante ter 2 homens e 2 mulheres. Não é obrigatório, tá? No quarteto. Pode ter 3 mulheres ou 3 homens. Mas, sempre pensando, se esse único gênero se machucar, acontecer alguma situação, vocês não podem jogar mais, tá? No quarteto jogam 8 pedras, certo? Sendo, cada membro joga 2 pedras, tá? De forma sequencial. Eu jogo uma, a equipe adversária joga, eu retorno jogando e a equipe adversária joga a segunda. E obrigatoriamente tem que ser homem e mulher. Homem e mulher. Para fazer esses lançamentos, tá? Tem que ser obrigatório. Não, no misto assim, é obrigatório na parte quando tem. Um homem e uma mulher, tá? Para fazer esse lançamento de pedra. E são 8 pedras no total. E aí tem algumas posições que não podem ser alteradas. Então, começou eu, Vilma, Lina e Glauber. Essas posições têm que ser mantidas até o final do jogo. Elas não podem ser alteradas, tá? Que é o próximo jogo, assim, depois que acabar o jogo inteiro, tá? Não é em endes, tá? Quando acabar o jogo inteiro, ela pode ser alterada, mas naquele jogo ela não pode ser mais alterada, tá bom? Isso aí é tanto no dupla desse mesmo? No duplas, não. No duplas, eu vou falar é um pouco diferente. No duplas, se jogam 5 pedras, certo? Sendo que uma equipe joga a primeira, um membro da equipe joga a primeira pedra, o outro membro da equipe joga as 3 próximas, e eu finalizo com a última, certo? Dando 5 pedras no total. Nesse formato, a troca de posição ela pode ser feita de forma livre. Então, no primeiro end, eu comecei, a Vilma foi a segunda aqui. Se no end seguinte a gente quiser trocar, a Vilma ser a primeira, eu jogar as 3 e ela a última, pode, é liberado. Tá? Então, isso dá uma dinâmica um pouco diferente aí, tá? Para quem já está jogando há mais tempo aqui, isso é um pouco mais clássico, mas é bom que a gente frisar também, que as pedras elas têm um posicionamento fixo, correto? Quando o jogo vai começar, que é esse posicionamento aqui, ó. A equipe que tem o martelo, ela começa com uma pedra posicionada dentro da casa, lá na linha do fundo, de 4 pés, certo? E a equipe que não tem o martelo começa com uma pedra de guarda fora da casa, que nem está aqui em cima aqui, ó, uma pedra fora da casa lá em cima. Essa pedra fora da casa faz a proteção, tá? Para essa pedra dentro da casa. É uma maneira de pontuar aí já, começar o jogo pontuar, tá? Vou voltar aqui. Então, esse é o setup de divisões de jogo. De duplas agora, tá? Então, esse é o setup do jogo para iniciar, tá? Um jogo de duplas. Aí, vamos pensar aqui agora no lançamento. Que nem eu tinha explicado um pouquinho antes, não há uma zona livre, não há uma zona fixa de lançamento. Você pode lançar a pedra perto mais da ROG, pode lançar a pedra mais perto da casa, tá? Não tem problema. O que a gente tem que estabelecer aí é o primeiro quesito em cima aqui, ó, de rosa, que é o stick na ROG Line. Quando você faz o lançamento da pedra, o stick não pode tocar a linha, certo? Da ROG Line. E a pedra, para ser validada, ela tem que passar a linha do lado oposto, a ROG do lado oposto, para ela entrar em jogo, tá? E um outro fator importante aí é essa posição das pedras, que é o quê? Lá na marcação, dentro da casa, essa aqui não tem a marcação, tá? Você não pode passar as duas linhas extremas ali dos cadeirantes. A pedra não pode tocar essa linha nem de um lado, não pode tocar a linha do outro lado, tá? Então ela tem que ficar próxima dessas linhas, tá? Para você efetuar o seu lançamento. Aqui a gente vai falar também um pouquinho
da zona de guarda livre, que é essa zona aqui em cima, aqui, ó, tá vendo que eu tô tocando na telinha aqui, dá pra ver eu tocando ou não? Tá, é essa zona aqui, Sim. ó, onde tá a pedra vermelha e a pedra amarela, fora da casa, tá? Essa é uma zona de guarda livre, beleza? O que seria essa zona de guarda livre? É uma pedra aonde você joga e em quartetos essa pedra não pode ser retirada, certo? Em quartetos essa pedra não pode ser retirada, em duplas também não pode, tá? Nessa zona de guarda livre, que é a parte branca ali em cima, certo? Quando você joga uma pedra e ela para dentro da casa, em times você pode tirar essa pedra. Em times, em quartetos, pode retirar a pedra. Quando forem duplas, não pode retirar também. Certo? Duplas não. Quando você joga essa pedra, após a quarta pedra em duplas, aí sim você pode fazer a retirada das pedras, tanto de guarda quanto da pedra dentro da casa, em duplas. Você sem querer tirar a pedra, a pessoa vai lá devolve, e até vai tirar tudo. Isso. Quando você retira uma pedra antes desse período, a pedra ela é reposicionada aonde ela estava e a sua pedra é eliminada, tá? Isso em duplas, beleza? Se for em quartetos, na sexta pedra jogada, você também pode começar a retirar as pedras, tanto de guarda da zona ali de cima, porque a da casa já pode ser retirada antes, beleza? E temos uma opçãozinha aqui, ó, que é o Power Play, que é essa opção do meio aqui, que ela só acontece em jogos de duplas, tá? O que é um Power Play? A gente vai posicionar algumas pedras de forma estratégica dentro do campo para um time ter uma certa vantagem, tá? Esse Power Play, ele só acontece uma vez por jogo. Lembrando que um jogo de duplas, ele tem 8 endes, né? Em vez de 10, que é um de quartetos. Então, uma vez por jogo, você pode pedir um Power Play. O que é um Power Play? Você vai posicionar uma pedra em uma lateral da casa. Vocês conseguem ver eu riscando aqui a tela ou não? Então, beleza. Tá. Você vai posicionar Sim. uma... Oi? Agora chegou. Ah, chegou? Então, tá. Mas saiu o risco aí, não saiu? Saiu. Então, calma aí, eu vou deixar aqui, ó. Então, você vai posicionar uma pedra aqui, mais ou menos, na parte de cima, e a pedra de guarda vai acompanhar essa pedra na outra lateral, na extremidade. Apareceu? Beleza, apareceu, tá vendo? Então, isso é um power play. Você vai posicionar as pedras em uma lateral, tá? Geralmente, quem decide isso é o ice maker, porque ele vai ver se o gelo está curvando muito ou não. Se ele achar que está curvando demais, ele pode colocar um pouquinho para dentro essa pedra, tá? Ou não. Está curvando pouco, ele pode retirar um pouquinho mais para cá. Então depende um pouquinho, tá? E nem eu falei, essa jogada uma vez por jogo. E só pode ser pedida essa jogada se você perdeu o end anterior. Então, você perdeu o end anterior, você pode pedir o power play. Se você ganhou o end, você não pode pedir esse power play. Só se perdeu o end anterior. Se você ganha e perde, você é capaz de ter uma vantagem muito grande, tá? Então a ideia é você perder o end, aí você pode pedir o power play, certo? E esse power play, ele não pode ser pedido no end extra. Ele só pode pedir durante o jogo. Pô, tem um end extra, você não pode pedir o power play. Ele só pode ser pedido dentro do jogo normal. Oi? Pede um outro? Como assim? Não. O end extra é quando empata o jogo, aí tem um end extra. Quando empata. Se o jogo terminar empatado, tem um end extra, tá? Aí... Oi? Não. Se tem um end extra, não pode pedir o power play.
Se o jogo terminar empatado, tem que ter um vencedor. Tem um end extra. Nesse end extra, não pode pedir o power play. Tem que ser um tradicional. Vai jogar lá quem tem o martelo, vai ter o martelo, a outra equipe não pode pedir esse power play, beleza? É só em duplas mistas. Só em duplas. Em quartetos, não. Só em duplas. Em quarteto, não tem esse power play. Tá? Então, quartetos, a casa vai estar lá limpinha lá, beleza? Só em duplas. Vamos tirar a caneta aqui. Aí. Beleza. Então, tá aqui o power play para vocês verem de novo, beleza? Essa foi a nossa primeira aulinha aí, tá? Eu quero fazer meia horinha, 40 minutos, então vamos tentar se programar para isso. Não é muita coisa. A próxima aula eu vou falar sobre tática básica, sobre martelo e quem não tem o martelo e sobre pontuação, tá? E aí a gente vai entender por que eu lanço aquela pedra em determinada situação. Quando a gente fala que é só lançar a pedra, às vezes não é só lançar uma pedra, põe a pedra ali. Tem algumas situações que a gente tenta colocar e entender o porquê. E aí eu vou tentar trazer mais isso para vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar algum comentário que acha super válido, que vocês vivenciam mais do que a modalidade, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário aí, fique mais do que convidado. Boa tarde, galera. Tudo bem? Tudo bem, Boa Glauber? tarde, Glauber. Beleza. Voltando um pouquinho de times, o jogo de time. Isso. Né? O de time é aquela zona de guarda livre, né? Uhum. Eu não posso tirar a guarda, por exemplo, eu sou o primeiro do meu time a jogar. Só que eu sou o martelo. Aí o time iniciou e deixou uma guarda 2, 3 ou 1, que seja. Eu posso tirar essa pedra no meu lançamento ou eu posso só dar uma escorada nela? Não, no momento está saindo uma nova regra, mas no momento você pode tocar na pedra, movê-la, mas você não pode tirá-la de jogo. Tá, não, beleza. Isso até Até a a quinta sexta. pedra, né? Isso, a partir da sexta pedra, né? pode fazer a retirada dessas pedras que estão lá, na zona de guarda. Tá. E essa pergunta também para duplas. Por exemplo, eu posso pegar no slide que estava lá, que você marcou, né? No Power Play, por exemplo. Eu posso utilizar a primeira pedra. É que apagou, né? Quando você voltou. Mas enfim. Não, eu faço aqui Eu de posso, novo. por exemplo, bater na. Tá. Eu posso bater, por exemplo. Eu não sou o martelo, vou ter que começar jogando, né? A amarela ali é o martelo, eu sou o vermelho. Eu posso iniciar a jogada batendo na minha pedra vermelha para ela entrar pro alvo? Pode E mesmo se bater. a minha que eu lancei sair do jogo, pode também? Não, se a sua. Então, se a pedra lançada sair de jogo, não tem problema. O que Isso. não pode é Ah, tá. a pedra que está ali ser retirada de Que tá jogo. ali. Em Tá bom, não, beleza. duplas, seja na guarda ou seja na casa, essa pedra não pode sair de jogo. Tá bom. Se ela Mas eu sair de posso tentar jogo, empurrar ela pro alvo, né? pode tentar empurrar pro alvo, sim. Mesmo se a minha que eu lancei acabar saindo, vai pela. Mesmo que a sua acabe Dependendo do ângulo que saindo, bater, né? você pode empurrar a pedra para casa. Ah, beleza, beleza. Posso falar? Obrigado. Só um segundinho, a Lina vai falar aqui também, você já fala. Bom, Isso. A Lina perguntou aqui se ela bate em uma pedra e a pedra sai, certo? A pedra, ela é recolocada no lugar e a pedra lançada é eliminada. Beleza? Pode falar. É a Rê? sim. Pode falar, Rê. Eu. Teve um jogo que a gente tinha feito lá que você justamente tinha colocado essas pedras, né, posicionadas. E quando a gente estava jogando, eu tinha entendido que eu não poderia em nenhum momento bater nessa pedra
né? Porque ela seria retirada do jogo. Mas pelo que você e o Glauber falou anteriormente, não, eu posso tocar nela. O que ela Não, não pode pode tocar. é sair, mas ela pode se Isso. movimentar. Então, por Pode, exemplo, pode. Ela eu não pode poderia sair do jogo. tentar lançar ela para dentro do alvo tranquilamente, né? Isso, pode acontecer isso sim. Você pode bater nela, ela pode se movimentar. O importante é ela não sair de jogo. Ah, então beleza. Tá acontecendo uma nova regra. Eu e a Tati, a gente está buscando essa informação até para ter essa certeza para vocês, tá? A gente sabe que em quartetos já tem isso, que é o seguinte. Vocês estão vendo essa linha central aqui, onde está a Sim. pedra vermelha? Isso é em quartetos, tá? Está em teste lá fora para ver se vai virar regra. A pedra não pode sair dessa linha central. A pedra pode ser movida, mas não pode sair da linha. Isso está em teste lá fora. Em alguns campeonatos, não é regra da WCF ainda, mas eles estão analisando isso para evitar algumas Tá. jogadas, mas por enquanto está em análise. Mas aí, se saísse da linha, a pedra também é queimada. Aí tem que voltar ela para o lugar e queima a pedra adversária. Por enquanto, não. Se você bater na pedra e a pedra se deslocar, mas ela não sair, ela continua em jogo. A sua lançada e a pedra adversária que você bateu, tá? Beleza, valeu. Mais alguma duvidazinha aí? Posicionamento. Eu já vou começar a cobrar isso um pouquinho mais de vocês, então, hein? Posicionamento. Vamos aproveitar esse desenhozinho aqui, ó, que ele tá bem legal. Quem já fez comigo não vale, tá? Falar aqui, mas vamos pegar o pessoal menos novo, é mais novo aí, vamos ver se consegue. Falem para mim todas as linhas que a gente tem aí de jogo, área de jogo que a gente tem. A Lina vai falar um aqui, ó. Vai lá, Lina. Tem a central. Qual que é a central? Essa aqui, ó, que eu vou riscar, vai aparecer daqui a pouquinho para vocês aí, né? Essa é a central. Sim, desculpa. Qual que é a central? Não. Essa aí, é a que a Lina tá falando, é essa do meio aqui, essa aqui, né, Lina? A central é essa linha que corta a casa. Essa aqui do lado é a T-line, essa aqui passa pelo lado aqui, ó, é a T-line. Tá? Essa é a linha que cruza a casa, é a T-line. Tá? Linha central, essa de cima. T-line, essa linha lateral aqui, ó. Não, linha central, linha T-line. Linha central e linha T-line. A central é essa linha que corta a casa no meio, tá? Mais alguma aí que vocês conheçam? Então, vamos lá. Temos também a sideline, que é essa linha lateral aqui, ó, que é as linhas de fora. Que basicamente é o limite da casa. É o limite da pista. Repete o nome para mim de novo. Tá? É a sideline. Que é a linha onde se a pedra bater, se ela passar, a linha é queimada, né? A pedra é queimada, a pedra está fora de jogo, tá? Os limites. Temos também uma última aqui, que é a backline, tá? Lembrando que se uma pedra, ela para aqui, ó, fora da casa totalmente, mas ela continua dentro dessa backline, ela está em jogo, tá bom? Uhum. Se a pedra toca algum pedacinho dela, se ela toca algum pedacinho em cima dessa backline, ela também está em jogo ainda, certo? Ela não é eliminada, porque pode ter alguma situação de criar alguma estratégia aí para a gente utilizá-la. Mais alguma pergunta? A linha que ela achou que era no meio. Não, tá tranquilo. Oi? A linha que ela achou que era bem no Essa linha lateral aqui é T-line. É a T-line. É onde você faz um T, que ela encontra com a outra, faz um T, é T-line. Então, galera, só complementando de novo aí para vocês, a Tati comentou para vocês da avaliação, né?
Sim. Beleza? Então, por quê? A gente vai começar a trazer esse conteúdo para vocês, porque a gente vai, para ter o nosso selecionamento, a gente vai fazer esse trabalho também de selecionar. Vai ter parte teórica, vai ter parte prática também. Então, eu vou trazer outros conteúdos para vocês agora de tática, mais de táticas de jogo, e vou me aprofundar um pouquinho em alguns quesitos desses que eu falei aqui, beleza? Beleza. Bom, por hoje é isso. Combinado. 40 minutos aí. A próxima aula seria amanhã, certo? Já vamos deixar salientado isso aqui. Vocês viram lá no cronograma que é uma aula presencial, correto? Sim. De LPO. Então, uma aula de LPO com rotação, tá? A gente vai ter o evento, mas a gente vai fazer... A gente tá numa sala aqui atrás, aqui. Eu vou puxar as cadeiras e a gente vai fazer aqui um pouquinho, tá? Desse LPO aí, pra gente trabalhar essa coordenação mais fina. Então, quem vier amanhã vai ter essa parte prática de LPO amanhã comigo aqui, beleza? E sábado a gente volta para táticas aí para falar sobre score e martelo, tá? Para ver o tipo de jogadas que a gente pode estar executando quando a gente tem, quando a gente está perdendo no jogo ou não, quando a gente está ganhando. Então isso muda, tá? E a gente vai dar uma ênfase nesse tipo de trabalho e algumas jogadas aí também que eu quero desenhar com vocês aí pessoalmente, beleza? Beleza. Bom, se ninguém tiver mais nada aí para comentar, a gente vai encerrar por aqui, beleza? Se alguém quiser deixar alguma sugestão para mim aí, em algo que eu queira... Pô, Fá, acho legal você falar disso também na próxima aula. Pode me chamar no particular, deixa lá a sugestão e eu vou tentar colocar aqui para a próxima aula para vocês também, beleza? Tá, hoje amanhã você vai gravar, né? Eu vou tentar gravar, porque amanhã é LPO, mas eu vou deixar o celular aqui gravando, porque amanhã seria presencial, mas dá para tentar fazer em casa esse LPO sem o meu auxílio também, tá bom? Mas, por exemplo, quem no caso treina só aos sábados, essa aula vai se repetir em algum sábado, por exemplo? A de LPO, sim, mas Então beleza. a de tática vai ser online também, no sábado. Tá. Não, beleza. Não, só pra saber, porque se repetir ela em algum sábado, eu fico tranquila, porque de sábado é tranquilo pra eu ir. Não, vai ter de sábado. Só nesse que a gente tá com esse probleminha das pistas aqui, que vai ter esse mega evento aqui, vai ocupar tudo que a gente tem aqui de espaço, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado a todos por Beleza. participarem, viu? Muito obrigado. Um bom dia para vocês. Obrigada, Valeu. Fabrício. Valeu, boa tarde. Boa tarde.